O envelope fazia um peso considerável nas minhas mãos marcadas pelo tempo, enquanto eu fixava o olhar na figura da minha ex-nora Helena adentrando o tribunal. Após um silêncio absoluto de 17 anos, ela ressurgiu de súbito, cobrando perante a justiça o direito à guarda dos meus netos trigêmeos. Senti meu coração batendo com força contra as costelas, enquanto minha mente voltava ao conteúdo confidencial do envelope. Ali estavam armazenadas, com precisão quase obsessiva, as evidências do abandono dela, agora transformadas na minha principal linha de defesa. Porém, antes de avançar na minha narrativa, quero pedir que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e também escreva nos comentários de qual parte do Brasil ou do mundo você está acompanhando este vídeo. Para nós, é maravilhoso descobrir os diferentes lugares aos quais nossas histórias conseguem chegar. Cheguei aos 65 anos sem jamais pensar que enfrentaria uma disputa judicial pela guarda das crianças que venho criando praticamente desde o início da infância, quando tinham apenas 2 anos de idade. Agora, prestes a completarem 19 anos de vida, mal reconheceram a figura impecavelmente vestida da mulher que se dirigia ao juiz com a serenidade de quem não enxerga os próprios erros. Meritíssimo, começou o advogado dela, impostando a voz repleta de um zelo ensaiado. Minha cliente passou mais de 17 anos afastada de seus filhos por motivos injustos. Por isso, pleiteamos a concessão imediata da guarda, assim como uma reparação financeira pelos prejuízos provocados pela ré, que manteve essas crianças afastadas do convívio com sua mãe biológica. Reparação financeira, como se afeto pudesse ser medido em dinheiro. Como se cada noite insones acalmando 3 crianças chorosas pudesse ter preço. Como se os anos em dobro de trabalho dedicados a assegurar-lhes uma educação digna representassem um investimento passível de ressarcimento. Olhei atentamente para o fundo da sala de audiências, onde meus meninos se encontravam sentados lado a lado. Paulo, o mais velho por quase 7 minutos, cerrava o maxilar exatamente como o pai costumava fazer quando estava enraivecido. André, sempre conciliador, apertava as mãos com tanta intensidade que seus nós dos dedos tinham adquirido um tom esbranquiçado. Rodrigo, o mais emotivo entre eles, fixava os olhos no chão, como se desejasse sumir dali. O juiz Monteiro, um senhor cuja vivência estava estampada nas profundas rugas do rosto, inclinou-se adiante na poltrona. Senhora Martins, confirma que cuida dessas crianças desde os 2 anos de idade? Sim, meritíssimo, respondi, minha voz curiosamente sólida, embora por dentro uma tempestade de sentimentos me agitasse. O magistrado prosseguiu examinando os documentos iniciais do processo. Durante todo esse período, a genitora manteve contato frequente? Antes que eu tivesse tempo de responder, o advogado de Helena se apressou. Meritíssimo, minha cliente foi diagnosticada com depressão pós-parto severa, agravada por transtornos de ansiedade generalizada. Ela precisou se afastar temporariamente para restabelecer sua saúde mental. Isso não diminui seus direitos à maternidade. Depressão pós-parto. A justificativa me parecia um insulto àquelas mulheres que, de fato, enfrentam tal sofrimento. Como se pudesse justificar ter deixado 3 bebês chorando mamãe durante meses. Crianças que, apavoradas, escondiam quitutes embaixo do colchão, com medo de passar fome amanhã. Pequenos assustados diante de cada ruído, sem saber se os passos à porta trariam sua mãe de volta ou a levariam para longe de vez.
De repente, de volta ao presente, ouvi novamente a voz do juiz. Senhora Martins, dispõe de documentação formal sobre a tutela? Chegara a minha hora. Levantei-me de maneira lenta, sentindo nos ossos todo o peso dos longos anos. Sim, meritíssimo. Mas antes gostaria de mostrar outras provas, se me permite. Caminhei rumo à mesa, sentindo os olhos de Helena praticamente perfurando minhas costas. O envelope, paradoxalmente, parecia leve nas mãos, contrastando com o peso emocional do seu conteúdo. O que temos aqui? Questionou o magistrado, aceitando o envelope de mim. Evidências, respondi, do verdadeiro significado de ser mãe. Notei as feições dele se modificando assim que pegou a primeira fotografia do fardo. Era Paulo no primeiro dia de aula, exibindo seu sorriso banguela, enquanto segurava com orgulho a lancheira nova. Depois, André, recebendo o troféu da Feira de Ciências, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto de 6 anos. Rodrigo, aos 7, abraçando meu pescoço logo após aprender a pedalar sem rodinhas pela primeira vez. Além das fotos, havia boletins escolares cuidadosamente organizados em plásticos, anotações de reuniões com professores feitas por mim, autorizações de excursões assinadas com minha letra caprichada, prontuários médicos registrando meu nome como contato de emergência, tudo comprovando que eu era a única guardiã e responsável legal deles, presente nas fraturas e nas dezenas de noites de febre alta. Senhora Martins, há quanto tempo compila esses registros? O juiz quis saber, manuseando os documentos com crescente atenção. Já faz 17 anos, respondi. Cada evento, cada aniversário que meus netos passaram sem ser convidados porque os colegas nem sabiam onde sua mãe estava. Cada manhã de Natal, esperando um telefonema dela que nunca chegava. Cada dia dos pais confeccionando cartões para o avô, meu falecido marido, porque ele foi a única referência paterna até sucumbir ao câncer, 7 anos atrás. Ouvi um gemido abafado de um dos meus netos. Não soube reconhecer se veio da dor ou do entendimento. Reprimi minha vontade de olhar para eles e mantive o foco no juiz. O magistrado pegou uma foto em especial. Os trigêmeos, aos 10 anos, diante de uma pequena árvore de Natal no nosso modesto apartamento. Vestiam pijamas feitos por mim, já que o dinheiro era curto, e sorriam amontoados, iluminados pela alegria sincera que só crianças expressam. Onde a senhora estava quando esta foto foi registrada? O juiz indagou, dirigindo-se diretamente a Helena. Pela primeira vez, ela se endireitou na cadeira, perdendo o domínio da pose. Eu estava reorganizando minha vida. Eu não conseguia... Não conseguia o quê? Mandar sequer um cartão, fazer uma ligação telefônica? Insistiu o juiz com voz controlada, mas subentendendo um rigor perigoso. Senhora Martins, esse envelope contém mais alguma coisa? Assenti. Sim, meritíssimo. Todos os boletins completos. Cada formulário que exigia consentimento de um responsável, cada registro de contato para emergências, todas as autorizações escolares e para tratamentos médicos durante 17 anos. Ele analisou uma pilha de papéis com meu nome repetido na área destinada à mãe, meu telefone pessoal sempre como contato de emergência, minha assinatura constante, autorizando tudo desde passeios até intervenções médicas. E com que frequência o nome da senhora Helena aparece nesses registros? Nunca, meritíssimo. Não há uma única vez. O silêncio naquele momento foi absoluto. A ponto de o barulho suave do velho ar-condicionado tornar-se perceptível. Helena agora estava pálida,
e sua máscara de mãe dedicada parecia se despedaçar diante de todos. O juiz largou o envelope sobre a mesa. Senhora Martins, quero saber mais uma coisa. Seus netos têm conhecimento do que há nesse envelope? Enfrentei diretamente o olhar dele. Ainda não, meritíssimo. E por qual razão? Porque existem verdades pesadas demais para serem entregues a jovens, mesmo quando esses jovens estão quase adultos. Durante 17 anos, dediquei todas as minhas forças para protegê-los da dor de saber que a própria mãe não apenas partiu, mas foi tão absoluta em sua ausência que sequer consta em documentos institucionais oficiais. Optei por dar a eles a chance de reencontrá-la sem julgamentos ou ressentimentos advindos de mim. Fiz uma breve pausa. No entanto, eles estão maduros o suficiente para enfrentar a realidade agora. O juiz recostou-se e percebi em seu semblante um indício de decisão já tomada. Antes que ele pudesse verbalizar qualquer parecer, Helena se levantou abruptamente. Eu cometi erros, afirmou, a voz trêmula e vacilante. Mas, não obstante, eles permanecem sendo meus filhos. Fui eu quem lhes deu a vida. Amo-os. Virei-me para fitá-la diretamente. Ela chorava. Lágrimas de fato sentidas, não aquelas encenações emocionais que eu vi se tornarem hábito ao longo dos anos. Naquele instante, me lembrei da jovem insegura e solitária com quem conversei tantas noites durante suas gestações, da moça que prometia ser uma boa mãe quando se casou com meu filho. Mas logo as lembranças dos corpos pequenos escondidos no meu colo em noites de tempestade, do brilho nos olhos nos campeonatos de futebol, do mãe-vó que passaram a me chamar aos 5 anos, pois eu era a única mãe que conheciam, falaram mais alto. O amor, declarei tranquilamente, não é um sentimento abstrato. É uma escolha que exige atos diários. O juiz Monteiro assentiu, pensativo. Senhora Martins, por favor, volte ao seu lugar. Preciso conversar com os meninos. Meu peito vibrava de ansiedade enquanto assistia meus netos se porem de pé. 3 faces praticamente iguais, o olhar escuro profundo e o maxilar decidido herdados do pai, mas também reconhecia traços meus na forma como ficavam próximos, um protegendo o outro de maneira quase instintiva. Paulo, André, Rodrigo, o juiz falou com suavidade. Reconheço como é difícil este momento, mas preciso perguntar com franqueza. Vocês querem viver com a mãe biológica? O silêncio na sala se alongou, tenso como um fio prestes a arrebentar. Após alguns instantes que pareceram não ter fim, Paulo, assumindo, como sempre, a posição de porta-voz dos irmãos, limpou a garganta. Meritíssimo, declarou com uma gravidade surpreendente em sua voz. Na verdade, não a conhecemos. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. Vi Helena se retrair, como que atingida por uma bofetada invisível. O advogado dela fechou os olhos, resignado. No entanto, a continuação de Paulo me pegou desprevenida. Mas gostaríamos de ter a oportunidade de conhecê-la. Essa frase reverberou entre todos. O juiz, então, determinou um período de teste para visitas supervisionadas. Seriam 4 semanas para que meus netos decidissem se queriam continuar em contato com a mãe que os deixara quando ainda eram pequenos e usavam fraldas. Mais tarde, naquela noite, preparei 3 canecas fumegantes de chocolate quente e as coloquei na mesa da nossa cozinha. Um hábito mantido noite após noite por 17 anos. Vovó, a senhora está tremendo? Notou André com seu jeito atento, sempre sensível às emoções dos outros.
Aos 19 anos, ele reunia a racionalidade do pai e uma empatia que por vezes me assustava, pois o mundo podia ser impiedoso com meninos que sentem demais. Estou bem, querido. Mas não estava, e Rodrigo, sempre tão direto, ajustou os óculos antes de afirmar: Não, a senhora não está bem desde o julgamento. Estavam reunidos no nosso velho sofá, aquele mesmo que comprei usado quando tinham 5 anos e no qual, desde então, construíam fortalezas improvisadas. O tecido já mostrava fios gastos nos pontos que eram refúgio de seus pequenos joelhos em incontáveis noites de filmes. Meus meninos, falei devagar, quero que saibam que, fosse qual fosse sua escolha, eu apoiaria. A mentira me amargava a boca, mas certas mentiras são armaduras necessárias. Como expressar que a simples ideia de Helena tirá-los de mim abria um abismo em meu peito? Que já mentalizara cada canto deste apartamento vazio de suas presenças? Ela deseja que mudemos para Porto Alegre, disse Paulo de modo sereno, com ela e o novo marido. Marido este que Helena mencionara de passagem no julgamento. Um executivo imobiliário com quem estava há apenas 8 meses e que, para ela, era garantia suficiente para extrair os meninos do único lar que conheciam. Ela nos mostrou fotos da casa, André comentou. Tem até uma quadra de tênis nos fundos. Uma quadra de tênis? Como se piso pintado curasse a ausência de 17 anos, como se metragem substituísse afeto. Quentinhos também teriam quartos separados, acrescentou Rodrigo sem qualquer clareza de entusiasmo. Acenei em silêncio, mantendo o rosto impassível, enquanto por dentro tudo em mim se despedaçava. Parece interessante, vovó, comentou Paulo, inclinando o corpo para a frente com uma seriedade incompatível com sua juventude. Por que nunca nos falou sobre tudo isso? Ele apontou para o envelope repousado sobre a mesa, como uma prova acusadora. Por quê? Demorei a responder. Filhos não deveriam carregar os fracassos dos pais, falei. Não somos mais crianças, respondeu André baixinho, e claro, tinha razão. Numa transição imperceptível entre ajudar em equações do colégio e ensinar a guiar meu antigo Uno, eles haviam virado homens. Hoje, mais altos que eu, com vozes profundas e rostos marcados pelos signos da maturidade. Contudo, para mim, seguiriam sendo meninos de 10 anos, bochechas molhadas de choro, esperando pela volta da mãe. Comecei a explicação enquanto recolhia o envelope. A mãe de vocês tinha apenas 21 anos na época em que nasceram. Era muito jovem. O pai de vocês, meu filho, estava em missão humanitária em outro país. Ela se viu sozinha com 3 bebês. E eu falhei com ela. Minha voz saiu em estilhaços, como cacos de vidro sob pressão. Jamais havia admitido isso, nem para mim mesma. Como assim? Questionou Rodrigo por trás das lentes, atento. Naquele tempo, eu trabalhava dobrado, em 2 empregos. O avô de vocês sofria com câncer recém-diagnosticado e as dívidas médicas nos afogavam. Helena não tinha ninguém de sua família para ajudá-la. Um dia ela me telefonou aos prantos, dizendo que não aguentava mais. Pedi que fosse forte, que a maternidade exigia sacrifício. Fui buscar uma fotografia, uma imagem que nunca virá dar luz aos olhos deles. Helena, aos 22, magérrima e de olhar perdido, abraçando os 3 enquanto choravam. Não passava de um espectro de si mesma. Eu deveria ter percebido que ela estava se afogando. Deveria ter pedido licença, ido ficar com ela, qualquer coisa. Em vez disso, ficava do outro lado do telefone servindo conselhos vazios da minha cozinha, enquanto ela desmoronava na dela. Não justifica o abandono.
Paulo afirmou com firmeza. Concordei, mas acrescentei. Não justifica, mas talvez explique. A mãe de vocês não largou apenas vocês. Deixou para trás tudo nela mesma que reconhecia como fracasso. Porque há quem enfrente crises e há quem tente fugir delas. Helena fugiu. André chorava em silêncio. Rodrigo se mantinha imóvel, seu jeito de processar sentimentos duros. Os punhos cerrados, a mandíbula de Paulo contraída. Então, por que ela voltou agora? Questionou Paulo. E por que entrou com ação de guarda indevida? Era a verdade que eles tinham direito de saber. Fui buscar uma pasta separada das demais, papéis enviados por advogados semanas antes. O pai de vocês fez um seguro de vida considerável. Estava programado para ser desbloqueado quando vocês completassem 21 anos, com a mãe como beneficiária secundária, já que era cadastrada como guardiã legal ao nascimento. O silêncio que se instaurou cortava como navalha. Então ela veio pelo dinheiro, Rodrigo murmurou. Não temos como provar, tentei argumentar. Claro que temos. Paulo rebateu de pronto, levantando-se e indo até a janela com vista para o pequeno jardim onde ensinei-os a andar de bicicleta. Tudo se encaixava. Daqui a 2 anos vocês fazem 21, disse ele. 2 anos! A sentença ficou ali, paralisando todos. Há ainda algo mais, suspirei, com pesar pelo que prestes estava a confessar. Há 6 meses ela entrou com pedido formal para me declarar incapaz, mas só agora tornou isso oficial para mim. Por quê? Perguntou André, embora notei que já intuía a resposta. Porque, se eu perdesse a guarda, ela reassumiria e, como responsável legal, teria acesso imediato ao dinheiro do seguro, não precisando esperar vocês atingirem a idade prevista. Senti os efeitos da revelação em cada rosto. Não eram mais vestígios de infância, mas traços duros, implacáveis, de quem envelhece anos em minutos. Ela nunca quis de volta, afirmou Rodrigo com voz cortante. Só queria o dinheiro. Não temos certeza dos reais motivos dela. Insisti, mesmo sentindo a vacuidade dessas palavras. Pare de protegê-la, respondeu Paulo, parado em frente a mim. Pare também de nos proteger. Não somos mais crianças, vovó. Podemos encarar a verdade. Ele estava certo. A rotina de protegê-los do abandono de Helena havia me feito esquecer que eles já tinham forças para lidar com a dor. Você está certo, admiti baixinho. Me perdoe. A raiva de Paulo sumiu tão rápido quanto surgiu. Ele atravessou a sala, ajoelhou-se perto de mim e tomou minhas mãos, que agora eram tão menores que as dele. Não peça desculpas por nos amar. Essas palavras simples romperam a represa dentro de mim. As lágrimas represadas há tantos dias finalmente vieram. A vida destes meninos foi minha razão de ser por 17 anos. Sacrifiquei sonhos, amizades, o descanso da velhice para garantir-lhes amor e firmeza e, mesmo com tudo contra, tornaram-se pessoas admiráveis. Precisamos de tempo, Paulo falou refletir. Dirigiram-se juntos para o quarto que compartilhavam, um espaço diminuto capaz de abrigar 3 camas de solteiro e quase 2 décadas de pertences acumulados. Escutei suas vozes atravessando a parede fina, baixas, carregadas de intensidade, o timbre de jovens se transformando em adultos em apenas uma conversa. Permaneço sozinha na sala, envolta nas marcas concretas de nossa rotina. Troféus esportivos repousavam orgulhosamente nas paredes, retratos de família ocupavam cada superfície, e o tumulto de livros universitários, junto com apetrechos esportivos, convertiam o apertado aposento em um verdadeiro lar.
Meu celular vibrou, trazendo uma mensagem de Helena. O conteúdo era direto. Os meninos pareciam aflitos ao sair. Espero que você não os esteja instigando contra mim. Preciso conversar antes que eles tomem uma decisão. Pode me encontrar amanhã? Fiquei um bom tempo olhando fixamente para essa mensagem, uma sensação gélida e cortante se solidificando dentro do meu peito. Ela queria conversar. Após 17 anos de completo silêncio, depois de uma batalha judicial que devorou minhas últimas reservas financeiras, após tentar arrancar de mim os filhos que criei, agora ela queria conversar. Escrevi de volta. Café Ipiranga, 14 horas. Em seguida, larguei o telefone e comecei a arquitetar o que seria a última lição da minha ex-nora sobre responsabilidade e consequências. O Café Ipiranga, propositalmente escolhido, era o local onde Helena havia conhecido meu filho, aos 18 anos, na época em que ela frequentava minha casa aos domingos para namorar. Escolhi esse lugar com intenção firme, desejando que ela se recordasse da mulher que fora antes de permitir que a ambição enrijecesse seu coração. Cheguei cedo, preferindo uma mesa discreta no canto. Exatamente às 14 horas, Helena adentrou o ambiente usando um casaco bege que provavelmente custara mais do que minha despesa mensal com o mercado nos últimos 3 meses. Sua beleza permanecia, mas agora havia uma artificialidade perceptível, como se ela fosse o produto de uma fotografia excessivamente retocada. Precisei admitir, o sucesso a favorecia, embora fosse edificado sobre a negligência de compromissos essenciais. Senhora Martins, cumprimentou ela, deslizando para o assento à minha frente, sua formalidade soando ensaiada. Helena, retruquei, mantendo o tom neutro e observando atentamente o seu rosto. Aproximando-se dos 40, ela ainda parecia jovem, mas agora havia sulcos evidentes ao redor dos olhos que nem a maquiagem mais cuidadosa podia encobrir. Talvez cicatrizes da culpa ou simplesmente o inexorável avanço do tempo. Ela pediu um café com leite vegetal. Era previsível. Permaneci fiel ao meu café preto. Certas coisas nunca mudam. Assim que o garçom se afastou, Helena foi direta. Os meninos parecem confusos. Em seguida, acusou. Percebo que você contou a eles sua versão dos fatos. Como se houvesse diferentes versões de abandono. Como se a verdade pudesse ser negociada. Respondi com calma. Só relatei os fatos. Nada além. Ela insistiu que fatos podem ser apresentados de formas distintas. Então, inclinou-se para a frente com aquele tom persuasivo da juventude que conheci tão bem. Você precisa entender. Eu adoeci após o nascimento deles. Depressão pós-parto é uma condição médica séria. Eu não conseguia telefonar durante 17 anos? A pergunta pairou, cortante entre nós. Vi sua explicação, cuidadosamente elaborada, ruir diante de meus olhos. Por um instante, vislumbrei verdade em seu olhar. Medo, quem sabe, ou a consciência de que suas mentiras não colariam comigo. Eu queria, sussurrou quase em súplica. Quanto mais tempo se passava, mais difícil ficava voltar. Como explicar a 3 meninos que a mãe simplesmente se foi? Não há como explicar, retruquei. Pede-se perdão, volta-se, assume-se o que é devido. Eu estava tentando construir uma nova vida. Na verdade, estava fugindo. Rebati, mantendo a firmeza na voz, mesmo sentindo o gelo da certeza tomar conta de mim. E agora você volta porque a vida que construiu desmorona financeiramente. Helena enrubesceu. Não é sobre dinheiro. Sem pressa, abri minha bolsa e retirei uma pasta montada com cuidado naquela manhã.
Impressões de redes sociais, registros públicos, tudo aquilo que pesquisei após a audiência judicial. Espalhei o conteúdo sobre a mesa, como um presságio amargo. A empresa do seu marido está sendo investigada por sonegação fiscal, informei com frieza. Os bens dele estão bloqueados. Vocês moram em uma casa além das posses de vocês, bancando tudo com cartões de crédito estourados. O carro de luxo já está há 3 meses inadimplente. Helena encarou os papéis, o rosto perdendo o viço. Como você... Seu espanto era evidente. Sou idosa, não tola, retruquei. Apontei para outro documento. Há 2 meses você entrou com pedido de proteção contra a falência, justamente na semana em que me notificou sobre a custódia. À nossa volta, o café fervilhava, clientes conversando alegremente, compondo uma atmosfera quase surreal frente ao nosso embate. O café dela esfriava intocado, a espuma se desfazendo. Mesmo assim, ela buscou se recompor. Ainda assim, eles são meus filhos. Tenho direitos. Degustei a palavra como se fosse algo azedo. Helena, que direitos tiveram eles? O direito de conviver com a mãe presente? De receber cartões de aniversário, de saber-se amado? Cometi erros. Você tomou decisões. Rebati enquanto recolhia delicadamente os papéis da mesa. Durante 17 anos, você decidiu não ligar, não procurar saber, não escrever uma linha. Ela tentou justificar. Achei que estariam melhor sem mim. Não, você acreditou que você estaria melhor sem eles. Ela recebeu o golpe em silêncio. Senti sua postura vacilar, a máscara ruir, deixando entrever a jovem egoísta que sempre existiu sob a superfície elegante de sua figura. O que você quer de mim? Sussurrou. Quero que desapareça, respondi. Não consigo. Preciso do dinheiro do seguro. Eu já sei, falei, apoiando-me na cadeira e observando suas feições tensas. Vai acontecer assim. Você desistirá do pedido de custódia, voltará para Porto Alegre, explicará ao seu marido que o dinheiro não virá e deixará meus netos em paz. E se eu não fizer? Este era o instante para o qual me preparei durante noites insones, pesquisando, idealizando cada detalhe, treinando-me para o confronto. Peguei outra pasta, esta maior, mais espessa. Então eu acabarei com sua reputação. Helena riu, mas o som era frágil, crepitante, como o vidro prestes a se estilhaçar. Com o quê? Você é uma senhora de 65 anos morando em apartamento singelo. O que conseguiria fazer? Sem hesitar, abri a pasta e deslizei várias fotografias sobre a mesa. Não eram doces recordações familiares como as que tinha mostrado ao juiz, mas provas concretas. Capturas de redes sociais, extratos bancários, faturas de hotéis, tudo investigado a fundo, recorrendo aos meus últimos recursos. Aqui está você em Fernando de Noronha, no inverno passado. Apontei para uma imagem de Helena sorridente em um iate, taça de champanhe no ar, celebrando. Na mesma semana em que André estava no hospital com pneumonia, passei dias tentando contato, mas você nunca atendeu. Sua expressão empalideceu ao extremo. Esse é o extrato do seu cartão para aquela viagem. 20 mil reais em spas e compras, enquanto eu fazia jornadas duplas para pagar o tratamento dele. Continuei, puxando outro documento. E essa é a certidão do seu casamento com Roberto Menezes, registrada 5 anos atrás. Ou seja, vocês estão casados há muito mais tempo do que você declarou. Público registro, fácil de achar para quem sabe procurar. Espalhei ainda mais papéis. Seu marido, Roberto, está sob investigação.
acusado por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, crimes que podem resultar em anos de cadeia. Helena tremia, pressionando as mãos na mesa, incapaz de manter a fachada. O que você quer? Repetiu, a voz agora só um suspiro quebrado. Inclinei-me, baixando o tom a quase um sussurro. Quero que entenda, sem margem para dúvidas. Esses meninos foram minha razão de viver por 17 anos. Sacrifiquei cada centavo, minha aposentadoria, saúde, círculo social, para assegurar a eles a estabilidade e o amor de que você os privou. Não vou permitir que volte agora para destruí-los em troca de dinheiro. Ela, ainda insistindo, argumentou. Eles disseram que queriam tentar. Agarrava-se à última esperança, mas completei. Eles disseram isso porque são homens íntegros de coração generoso, que no fundo ainda almejam, quem sabe, descobrir que a mãe verdadeira pode um dia retornar. Comecei a recolher os papéis, organizando-os cuidadosamente. Mas era evidente para nós duas que o verdadeiro motivo de estarmos ali não se resumia àqueles documentos. Você acha que não posso comprovar? Sim, posso evidenciar cada ponto. Rebati, encerrando a pasta num gesto seco e determinado. Tenho provas detalhadas de sua real situação financeira, tudo sobre seu casamento desmoronado, sua ausência total enquanto mãe, até o momento em que voltar, tornou-se financeiramente vantajoso para você. Nada ficou sem registro. Arquivei cada afirmação falsa feita por você diante do juiz. Quando Helena me encarou desta vez, parecia ver uma estranha. Seu olhar dizia que diante dela estava alguém completamente novo. Você não é mais a mesma pessoa, disse surpresa. E eu concordava em silêncio. A mulher de antes era crédula e generosa demais. Depositava confiança onde não devia e alimentava a crença iludida de que todos podiam mudar. Agora, ajeitando a bolsa no ombro e erguendo essa cabeça, sabia que a pessoa diante de Helena havia sido moldada por 17 longos anos, levando 3 crianças para a cama noite após noite, ouvindo-as perguntar por que a mãe não as amava o bastante para ficar. Sempre as amei e repeti isso com convicção. Mas amor nunca foi apenas uma emoção, Helena. Amor é presença constante, é sacrifício genuíno. É colocar o bem-estar do outro acima do próprio, principalmente quando é difícil fazê-lo. Olhei para ela longa e profundamente. Aquela mulher à minha frente podia partilhar laços sanguíneos comigo, mas nossos princípios e valores eram completamente opostos. Você não entende o que é amor. Virei para sair, mas sua voz hesitante me interrompeu. E se eu não aceitar? E se eu resolver brigar? Ela sugeriu levar tudo a um julgamento exaustivo. Olhei de volta e algo na expressão que lhe lancei a fez recuar instintivamente, como se pressentisse o que eu seria capaz de fazer. Levarei tudo à imprensa, então, ameaçou, a voz tremendo de desespero. Contarei sobre os filhos que você diz que criei sozinha porque ela sumiu e voltou só por dinheiro, sobre o marido criminoso, a ruína financeira. Tudo, acrescentou ainda. Quando eu destruir sua reputação, com seu marido preso e você reduzida a nada, farei questão de que os meninos saibam exatamente quem você realmente é. Encarei o desafio. Se é isso que você quer, tente. Saí do café, sentindo o ar fresco bater em meu rosto, enquanto deixava Helena sozinha, cercada apenas pelos destroços das próprias mentiras. Agora, com as mãos estáveis e o propósito firme, sabia que o tempo dela tinha acabado. Tiveram 17 anos para provar que era mãe. Agora teria escassas 17 horas para mostrar que era suficientemente esperta para desaparecer.
Dirigindo para casa, estava evidente para mim, como uma lâmina de gelo no peito, que Helena não aceitaria a derrota em silêncio. Pessoas como ela nunca concedem, precisam provocar, testar limites, sugar tudo o que podem antes de finalmente receberem um não. Por sorte, eu estava pronta para qualquer desdobramento. Na manhã seguinte, às 7h12, o telefone tocou, arrancando-me das primeiras horas de sono revigorante em semanas. Atendi, tomada imediatamente por aquela inquietação que só conhece quem vive há 19 anos como responsável de emergência por 3 rapazes. Senhora Martins. A voz do outro lado era séria e precisa. Aqui é a delegada Luciana Ribeiro da Polícia Federal. Preciso falar sobre Helena Menezes. O tom formal me disse tudo antes mesmo da explicação se concluir. Sentei-me na cama, sentindo o frio do piso sob os pés descalços. O que houve? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela foi detida ontem à noite. As acusações são relativas ao processo federal do marido, sonegação fiscal, conspiração, lavagem de dinheiro, e informou. Helena solicitou que a senhora contatasse o advogado dela. Fechei os olhos, percebendo uma sensação que não era vitória, mas sim aquela resignação amarga de quem vê desabar uma casa construída desde o começo sobre fundamentos frágeis, sobre areia. Senhora Martins, continua na linha? Estou escutando, respondi. Caminhei até a janela para encarar o pequeno jardim onde meus netos costumavam brincar. Expliquei à delegada, firme. Minha ex-nora e eu não mantemos contato. Não pretendo ajudá-la nem me comunicar com seu advogado. Um silêncio breve do outro lado. Já imaginávamos? Mesmo assim, pediu para avisar que está pronta para assinar a renúncia à custódia, desde que conte com representação legal. Era impressionante. Presa numa cela, Helena ainda tentava negociar, buscando qualquer vale. Como se a guarda dos próprios filhos, que ignorou por tantos anos, fosse só uma moeda de barganha por liberdade. Diga à minha ex-nora, respondi pausadamente, que entrarei em contato. Desliguei e permaneci sentada na quietude do apartamento, observando os raios de sol bailando nas partículas de poeira. Das paredes finas vinham os sons corriqueiros de adolescentes se aprontando. O sussurro de André debaixo do chuveiro, as resmungadas de Rodrigo com seu trabalho de estatística e o jeito cuidadoso de Paulo tentando não incomodar os irmãos. Ainda não sabiam. Em poucas horas, notícias pipocariam em seus celulares, alertas, redes sociais, uma enxurrada digital inevitável quando há escândalo envolvendo dinheiro e traição. Logo, colegas de curso veriam a fotografia da mãe estampada nos jornais virtuais. Professores lançariam aquele olhar misto de dó e curiosidade, familiar apenas aos filhos dos acusados de crimes graves. Percebi que precisava contar-lhes antes. Bati suavemente na porta. Meninos, venham um instante, precisamos conversar. Eles surgiram, cada um pronto a seu modo. Paulo, já arrumado para uma faculdade, André na combinação confortável de moletom, Rodrigo com o cabelo desalinhado num emaranhado impossível. Bastou fitarem meu rosto para perceberem que o assunto era grave. Sentem-se, pedi com gentileza. Eles se acomodaram no sofá, os três com o mesmo semblante ansioso. Mesmo aos 19 anos, comportavam-se como um grupo coeso e instintivamente solidários pelos longos anos juntos. Sua mãe foi presa na última noite, por crimes financeiros ligados aos negócios do marido, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. O silêncio caiu pesado. Observei suas reações, surpresa, confusão,
até que surgisse algo similar a alívio. Ela vai mesmo para a cadeia? Quis saber André, a voz serena, porém firme. Não sei ao certo, mas é provável. Rodrigo empurrou os óculos, ansioso. E quanto a nós? Falei com firmeza. Nada muda. Já são adultos, têm 19 anos, a casa continua aberta a vocês, cursam faculdades, têm caminhos próprios, nada disso depende das escolhas que sua mãe fez. André comentou baixinho. Ela queria que mudássemos para Porto Alegre. Paulo replicou, com voz seca. Na verdade, ela só queria o dinheiro do seguro. Éramos apenas um meio para alcançá-lo. Meu estômago apertou ao ouvir tanta amargura, embora soubesse que ele dizia a verdade. Sei que isso tudo não é fácil. Comecei. Porém, Paulo logo discordou. Levantou-se abruptamente e foi até a janela. Não é difícil, é esclarecedor. Ela não nos quis há 17 anos e não nos quer agora. Todo o resto é detalhe. Os irmãos concordaram e percebi neles um sentimento inesperado. Não tristeza nem raiva, mas uma calma sombria, como se enfim uma dúvida de toda a vida tivesse recebido resposta. Vovó? Rodrigo arriscou, cuidadoso. O que a senhora fez? A indagação me pegou de surpresa. Como assim? Perguntei. André explicou. A senhora sabia que isso ia estourar. Quando saiu para encontrá-la ontem, parecia diferente, decidida. Estudei os rostos desses rapazes, que herdaram a sagacidade do pai e a percepção do avô. Era óbvio que já tinham deduzido tudo. Respirei fundo. Dei a ela uma escolha: se afastar por vontade própria ou enfrentar as consequências. E ela optou por encarar. Paulo afirmou. Ela não escolheu sair. Não, realmente não. Ele me olhou fixamente. Então foi a senhora quem a destruiu? Aquela pergunta pairou entre nós, como se esperassem se decepcionar comigo por ter sido capaz de algo tão frio e calculista. Mas, em vez de acusação, veio dos lábios de Rodrigo um leve sorriso, cheio de tristeza, uma aprovação melancólica. Bem feito, disse ele calmamente. 8 meses depois, eu estava parada num corredor frio do Tribunal Federal em Porto Alegre, acompanhando atrás de um vidro reforçado Helena sendo levada algemada. O uniforme laranja diminuía ainda mais sua estatura, tornava-a quase frágil. O júri precisou de menos de 5 horas para declará-la culpada em todos os delitos. Entre 2 e 4 anos de sentença. Com comportamento exemplar, talvez estivesse livre em 20 meses. E nesse tempo, meus netos estariam finalizando o 3º ano de faculdade, já caminhando por trilhas independentes, cada vez mais distantes da sombra de quem um dia lhes deu a vida. O universo no qual vivemos é moldado inteiramente pelas decisões que tomamos a cada instante. Estava imersa nesses pensamentos quando a senhora Martins, uma repórter, se aproximou abruptamente, estendendo um microfone diante de mim. Como a senhora se sente diante da condenação de sua ex-nora? Questionou. Olhei fixamente para a câmera, consciente de que meus netos, ou melhor, meus meninos, deviam estar acompanhando esse momento pela televisão, espalhados por seus apartamentos estudantis em diferentes partes do país. A justiça, declarei em um tom contido, é algo que raramente traz satisfação, mas é absolutamente imprescindível. Em seguida, deixei as dependências do tribunal e me dirigi ao carro onde entrei. Não mais o antigo Uno de tantos anos, mas sim um Fiat seminovo, confiável, adquirido graças a um dinheiro inesperado. Os meninos haviam sido enfáticos, utilizando parte do que herdaram para garantir que eu circulasse em segurança. Vovó, disse Paulo ao me oferecer as chaves, a senhora já fez tudo por nós.
Nos permita agora devolver um pouco. Assim que destranquei a porta do meu apartamento, o telefone tocou. Era o número de Paulo na tela. Vovó, todos nós vimos as notícias, ele anunciou. André organizou uma chamada de vídeo. Estamos juntos, ainda que distante. Ouvi vozes ao fundo, o burburinho caloroso dos meus 3 meninos se reunindo virtualmente pelo país afora. Como a senhora está se sentindo? Inquiriu André, sua voz como sempre delicada e acolhedora. Senti um alívio sincero e confessei isso. O encerramento carrega peso, mas é merecido. Foi então que Rodrigo interveio, com seu habitual tom de firmeza. Ela fez suas escolhas, agora cabe a ela arcar com as consequências. Houve um silêncio antes de Paulo retomar a palavra. Vovó, temos algo importante para compartilhar. Estamos preparando isso há semanas. Senti o coração acelerar. Afinal, tendo chegado aos 66 anos, aprendi a ser cautelosa com surpresas vindas desses rapazes que criei, sempre tão inclinados a gestos grandiosos. Todos voltaremos no recesso de julho, disse André. Mas essa não é a grande novidade. Compramos uma casa, anunciou Rodrigo. 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha ampla, perfeita para todos cozinharmos juntos. Afundei na minha poltrona já tão familiar, palco de incontáveis noites de estudo e longas conversas confidenciais. Meninos, não precisam... Paulo me cortou. A casa está no nome da senhora, sem dívidas. Foi com parte da herança. E antes que reclame, lembre que o seguro de papai foi pensado para proteger nosso futuro. Sempre incluímos a senhora nisso, vovó. Sem conseguir controlar, senti lágrimas quentes escorrendo inesperadamente. Vocês não podem simplesmente... Já fizemos, respondeu André, afável. O contrato será assinado no próximo mês. Todos vamos estar em casa nas férias de julho para ajudarmos a senhora na mudança. Nossas faculdades já estão garantidas, completou Rodrigo. Separamos o suficiente para mensalidades, aluguel, tudo. O dinheiro da casa é à parte. Foi tudo planejado com muito cuidado, vovó. Aprendemos com a melhor professora. Refleti sobre todos os sacrifícios feitos ao longo dos anos. Quantas vezes posterguei minhas refeições para que eles tivessem o que comer? Quantas peças de roupa garimpei em brechós para garantir que tivessem sempre material escolar novo? Quanto da minha modesta poupança usei para apoiar seus sonhos? Eles observaram tudo, absorveram cada gesto, compreenderam a fundo o que é o verdadeiro significado de família. Tem mais uma coisa, André acrescentou em voz leve. Conversamos e decidimos. Queremos mudar legalmente nosso sobrenome para Martins, igual o da senhora. O silêncio que se abateu entre nós carregava o peso de 17 anos de histórias vividas. Eles estavam me concedendo uma honra suprema. Me reconhecer, formalmente, como mãe, tal como já haviam feito sentimentalmente muito antes. Tem certeza? Perguntei com a voz embargada. Nunca estivemos tão certos de nada, assegurou Paulo, firme. A senhora é a nossa mãe em tudo que realmente conta. Agora chegou o momento dos papéis reconhecerem isso. Fechei os olhos, tomada por uma sensação de completude raramente sentida. Helena, a mãe biológica deles, havia perdido absolutamente tudo. Liberdade, estabilidade financeira, filhos, integridade. E nessa perda total, sem querer, ela me proporcionou o maior presente que eu poderia receber. A certeza de que os meninos que criei sabiam distinguir a mulher que os colocou no mundo daquela que verdadeiramente os amou. 3 meses depois, eu me encontrava na acolhedora cozinha da casa nova,
equipada com bancadas de granito e janelas que se abriam para um pequeno pomar, onde eu já começava a imaginar hortaliças crescendo. Os meninos estavam presentes durante o recesso de julho, preenchendo a casa com risadas e aquele burburinho carinhoso tão característico de famílias de verdade. Paulo trabalhava na mesa da cozinha, digitando um artigo sobre abandono parental e o papel das figuras afetivas diante desse vazio. André instruía Rodrigo no preparo do risoto do avô deles, ambos inclinados sobre o fogão, trocando ensinamentos e risadas. Ver aquela cena fez meu peito transbordar de alegria. Continuidade, tradição, o amor transmitido de geração em geração. Foi então que meu celular vibrou, revelando uma mensagem vinda de um número desconhecido. Mesmo contrariando meu instinto, abri. Por favor, sei que não mereço perdão, mas preciso tentar reconstruir pontes. Os meninos ainda são meus filhos. Helena. Ela havia arranjado um modo de me alcançar da prisão. Sua audácia era realmente impressionante. Mostrei a mensagem a Paulo, que leu com a mesma racionalidade crítica de seus estudos acadêmicos. O que quer fazer? Perguntou ele, com os olhos percorrendo a cozinha alegre. André corrigindo Rodrigo pacientemente, a geladeira coberta de fotos de formatura e boletins, indícios palpáveis de uma vida partilhada e repleta de amor, respondi sem hesitação. Nada. E deletei a mensagem. Ela teve a chance de ser mãe de vocês. Escolheu o dinheiro. E nós? Perguntou Paulo. E o que nós escolhemos, afinal? Sorri e o envolvi num abraço, de modo a abarcar também meus outros 2 meninos. Todos aqueles anos lutando, superando desafios, prosperando juntos. Vocês escolheram o amor, declarei. Escolheram ser família, escolheram uns aos outros. À noite, reunidos à mesa de jantar, trocando histórias e traçando novos planos, senti pela primeira vez uma paz absoluta. A mulher que criou 3 meninos desamparados num apartamento apertado havia evoluído. Estava agora mais forte, mais sábia, cheia de propósito. Percebi que Helena, ainda que sem intenção, me deixara uma última lição. Às vezes, o maior dom que se pode dar a alguém é justamente o espaço para que descubra sua própria força. O maior castigo de Helena não foi a pena de prisão, tampouco a ruína financeira ou o vexame público. O verdadeiro castigo reside em ter perdido tudo isso. A alegria radiante nos olhos de André quando fala sobre o sonho de virar pediatra, o entusiasmo de Rodrigo com sua pesquisa em tecnologia assistiva para crianças com deficiência, os debates acalorados de Paulo relacionados à justiça social nas nossas jantas. O castigo é a ausência de amor, o vazio onde deveria pulsar uma família, o silêncio na casa onde poderia ecoar riso sincero. Helena trocou tudo o que realmente importava por um dinheiro que acabou por escapar de suas mãos. Com esse gesto, acabou me presenteando com uma certeza inabalável. Eu era e sempre fui a mãe exata de que esses rapazes precisavam. Compreendi, então, que justiça nem sempre diz respeito à punição. Muitas vezes, trata-se de optar conscientemente pelo amor, mesmo quando outros escolhem egoísmo. De sacrificar algo quando outros optam pela facilidade. De permanecer firme quando outros preferem fugir. Os rapazes agora eram meus para sempre, e eu deles. Isso era justiça, isso era família. Ao assistir meus 3 filhos, não apenas como netos, rirem juntos ao preparar a sobremesa, soube que havíamos construído algo que Helena jamais conseguiria aprender. Não era biologia, nem documento. Era uma soma de escolhas diárias,
renúncias constantes, amor incondicional. Era estar presente todos os dias, sobretudo nos mais difíceis. Este, sim, é o verdadeiro sentido de família. E, se você se emocionou com essa história, já clique no próximo vídeo sugerido aqui na tela, porque ali você encontrará uma narrativa de traições e reviravoltas como jamais viu antes.